Bom dia, muito bom dia. Sejam bem-vindos para quem vai me acompanhar agora. Bom dia, Marlene, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Bom dia para quem vai me ouvir agora, bom dia para quem vai me ouvir depois. É sempre bom a gente parar, né? Ou começar o dia já ouvindo aí uma palavra que a gente consiga elevar a nossa frequência, e uma palavra que no meio do dia ou então à noite a gente consiga ouvir para trazer aí pra gente conseguir elevar a nossa frequência, né? É sempre maravilhoso. Então sejam bem-vindos. Então eu vou aqui para mais uma leitura, mais um dia aqui do Devocional Milagre da Cocriação. Buenos dias, prazer ter você aqui. Bom, na hora que eu abri aqui, estou abrindo agora, hoje o tema é maravilhoso. E é interessante, né, quando a gente fala de Devocional Milagre da Cocriação. Fabi Nascimento, bom dia, Fabi, seja muito bem-vinda, meu amor. Então vamos lá para mais um devocional. E é interessante quando a gente fala devocional da cocriação, né? Milagre da cocriação. Quando a gente fala da cocriação, são as nossas realizações, os nossos sonhos. E o que a gente precisa fazer para a gente poder estar mais próximos dos nossos sonhos, das nossas realizações, né? O que a gente precisa fazer? Então, e aqui com essas palavras, né, a cada dia, que é interessante, ontem mesmo eu estava comentando, imagina só que nós temos no dia de 60 a 70 mil pensamentos. E a gente sabe que tudo vibra, tudo dentro da gente, tudo dentro da gente fora vibra. Então eu preciso estar na frequência dos meus sonhos, né? Eu preciso sentir, eu preciso vibrar isso dentro de mim. Só que eu sei que os meus pensamentos, eles geram uma sensação, geram um sentimento. E nem a todo momento o que eu estou vibrando está de acordo com aquilo que eu quero. Então, esse devocional, essas palavras aqui, ela vem justamente para nos chamar a atenção, ó. Orai e vigiai, vigia. E o de hoje aqui, eu abri, eu falei, uau. Então, o de hoje é o seguinte, olha lá o tema. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. O caminho para a liberdade interior. E não adianta a gente querer outro caminho, porque o caminho é esse, o caminho é sempre para dentro. Para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, para que a gente consiga viver da maneira como a gente quer, viver com leveza, viver com tranquilidade, viver com paz, viver em harmonia. Isso não quer dizer que a gente tem que estar... Sabe quando a gente está assim, vivendo no mundo da lua? Não é isso, é a gente viver aqui na realidade. E a realidade a gente sabe o quanto é desafiador. Nós nos damos, né, lidamos ali com outras pessoas de outros princípios, enfim. E mesmo com os desafios do dia a dia que nós sabemos e que nós enfrentamos, é possível a gente passar por tudo isso, mas com leveza, com tranquilidade e em abundância. Então vamos lá, né? E o caminho é sempre para dentro. Porque quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me descubro, quanto mais eu consigo regular as minhas emoções, muito melhor eu vou conseguir lidar com o outro, né? Não adianta, porque esse é o caminho. Então eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, o caminho para a liberdade interior. O tema de hoje nos convida a refletir sobre o poder transformador do amor próprio, da aceitação e do perdão. Quando você se ama, aceita e perdoa, está se libertando das amarras do passado e abrindo espaço para viver em plenitude e alinhamento com o propósito divino. Esse é o primeiro passo para uma vida em alta frequência e cocriação consciente. Então, bom dia, Geise, seja muito, muito bem-vinda, meu amor. Então, quando nós falamos aqui, né? Quando nós nos amamos. Bom dia, Sandra. Então, quando eu falo aqui essa questão do amor próprio e a aceitação e do perdão, então, de fato, quando eu me aceito, quando eu reconheço a minha situação do jeito que ela está, essa é a realidade, foi o que eu falei. Porque não é a gente viver em alta frequência, tá o tempo todo na alegria, não é isso. Calma, a gente vive aqui a realidade, nós temos os desafios. Só que eu preciso aceitar esses desafios, eu preciso olhar para eles exatamente como eles são.
E quando eu olho para isso, como que eu consigo fazer, né? Eu acabo me libertando, eu acabo saindo do passado, porque muitas vezes a gente está ali presa nessa situação, naquela emoção, naquela sensação, e a gente não consegue sair, por isso que a gente fica ali cada vez mais reproduzindo e repetindo. Então deixa eu continuar aqui. Em Lucas 15, 11, 32, na parábola do filho pródigo, vemos o exemplo do amor e perdão incondicional do pai pelo filho que retornou arrependido. Assim como o pai recebeu o filho com amor, Deus nos chama a acolher a nós mesmos com o mesmo amor e perdão, independentemente das falhas passadas. Aceitar esse amor divino é também aceitar nossa própria humanidade, ou seja, nós erramos, e sim, e quando eu tenho a consciência disso, eu posso com muito mais rapidez sair desse lugar, sair desse estado. Louise Hay ensinava, você nunca se sentirá realmente em paz se estiver em guerra consigo mesmo. Essa frase nos lembra que o amor próprio e o perdão são essenciais para viver em harmonia e manifestar uma realidade abundante e feliz. Porque na realidade, quando nós falamos, puxa, as coisas que estão acontecendo, o que a pessoa fez comigo, que eu me sinto injustiçada, mas que na realidade é o que nós fazemos com aquilo que está acontecendo com a gente. Então essa é a grande sacada, né? Não é a situação que acontece lá fora, é o que eu faço aqui dentro com a situação que está acontecendo. Então aqui, e muitas vezes, nós estamos como nós mesmos acabamos nos destruindo, né? Nossa, se a gente for parar para pensar, quando a gente faz alguma coisa, oi Andréia, bom dia, quando a gente faz alguma coisa que dá errado ou que não consegue, puxa, eu tinha planejado para fazer isso hoje, não consegui, os pensamentos que nós temos de nós mesmos, meu Deus do céu, a gente mesmo se acaba, não precisa nem de outra pessoa. E aí o que nós pensamos sobre nós é o que nós vamos vibrar. E o que vai acontecer? A gente só vai atrair mais do mesmo. E aí, como que nós queremos que as pessoas nos respeitem? Como que nós queremos que o mundo lá fora haja de uma maneira diferente com que nós agimos com a gente mesmo? Então, isso é incoerente. Amar-se, aceitar-se e perdoar-se não é apenas um ato de autocuidado, mas um alinhamento vibracional com o amor divino. Ao abraçar quem você é, com todas as suas imperfeições, você se liberta de culpas, ressentimentos e autossabotagem. Isso permite que você cocrie sua realidade com confiança e alegria. O amor próprio eleva sua frequência vibracional, atraindo situações e pessoas que refletem este estado de harmonia. Então é isso, é quando a gente começa realmente, de fato, com o nosso amor próprio, né? Quando nós paramos, independente da situação, é quando a gente para diante dessa situação e conseguimos nos observar. Espera um pouquinho, qual que é a minha sensação? Quais são as minhas ações aqui? O que eu posso fazer para mim? O que eu posso fazer comigo? Que muitas vezes nós achamos, puxa, nossa, mas se eu fizesse isso, eu poderia fazer melhor, mas eu não sou uma boa profissional, eu não sou uma boa mãe. A gente sempre está ali vibrando na culpa e nós vamos nos culpando, né? Puxa, se eu estou trabalhando, eu não estou em casa, eu não estou cuidando dos filhos. Se eu estou com filho, eu não estou trabalhando, eu não estou fazendo o que eu preciso fazer. Puxa, mas se eu for para academia, mas era o momento que eu poderia estar fazendo alguma coisa em casa. E aí, então fica o dia inteiro, sempre o tempo todo, pensando e ali se culpando das coisas que faz. E o pior que é assim, né? Culpa do que faz, se culpa do que faz e também se culpa do que deixa de fazer. Então, com isso, o que acontece? A gente acaba baixando a nossa frequência e o que vai acontecendo ali no dia são situações que vêm para validar ainda mais, né? Então, aí são reclamações, ou às vezes é um relacionamento, né? Com as pessoas que convivem ali ao redor, que as situações vão acontecendo justamente que é para falar, tá vendo? Viu como você não faz direito mesmo? Viu como você é? Tá vendo que você não consegue? Eu sabia que ia dar errado. E aí a gente vai ficando nesse looping. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, olhar para nós mesmos, sabe? Espera um pouquinho, deixa eu ver onde eu estou, quem eu sou, o que de melhor eu posso fazer aqui para mim? Puxa, se isso daqui não está bom, então o que de melhor eu posso fazer? A gente tem que saber que existem as polaridades, né? Puxa, tem a polaridade da tristeza, também tem a polaridade do bem-estar, da alegria. Então eu preciso apenas estar mudando de polaridade.
É tão simples? Não. Primeiro precisa ter o quê? Esse reconhecimento. Eu preciso me amar, eu preciso me aceitar, eu preciso me perdoar, né? Eu preciso me aceitar exatamente como eu sou. Quando eu me aceito, quando eu me reconheço, quando eu me valorizo. Então, quando eu mudo o meu estado interior, eu mudo o meu estado, eu mudo, né, o externo. É como a gente fala, nossa, parece que o mundo mudou. Não, o mundo não mudou. Foi você mesmo que mudou com você. E a reflexão aqui do dia. Quais áreas da sua vida precisam de mais amor, aceitação ou perdão? Então, toda e qualquer situação, a gente primeiro precisa aceitar a situação, por mais difícil que ela seja. E o que fazer? Reserve um momento tranquilo para repetir as seguintes afirmações em voz alta ou mentalmente. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Faça isso diariamente, sentindo profundamente o poder dessas palavras. E aí eu sempre falo para fazer essas repetições, essas afirmações, sabe? Coloca a mão ali no coração. É aquele momento de silêncio e às vezes a gente não precisa ficar muito tempo, 10, 15, 20, 1 hora. Não, se a gente conseguir fazer isso 1 minuto, 2 minutos, sabe? Antes de dormir, na hora que você acorda, na hora que acordou, coloca a mão ali no coração, sinta o coração pulsar aqui dentro de você. E aí a gente pode repetir. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Se a gente fizer isso daqui por 1 minuto diariamente, nossa, logo na hora que acorda, bom, eu já falei, acho que eu já falei aqui, eu já acordo assim, na hora que eu acordo eu já falo, eu acordei, muito bem. Então assim, e isso é muito interessante, depois que eu passei a me tratar assim, depois que eu passei a me tratar com amor, com carinho, observando mesmo, me aceitando como eu sou, eu posso falar, a minha vida tem mudado a cada dia. Porque não é uma coisa que muda e pronto. Não, é algo que a gente vai descobrindo a cada dia, sabe? A cada dia a gente vai fazendo algo diferente. Ó, parei por olhar ali que tá passando vários passarinhos aqui. E aí, olha, e aí a gente consegue de fato, sabe? Sentir esse amor, sentir esse carinho. E isso aqui a gente está elevando a nossa frequência. Elevar a nossa frequência para a frequência do que eu quero. O que eu quero viver? Qual que é o meu desejo? Não é? Então eu vou conseguindo aos poucos elevar a minha frequência. Pergunta reflexiva. Como o amor e o perdão a si mesmo podem transformar sua vida e alinhar você ao propósito divino? Afirmação de poder. Eu me amo profundamente, me aceito plenamente e me perdoo com compaixão, abrindo caminho para uma vida em plenitude. E o versículo, amai o próximo como a ti mesmo. Esse versículo aqui é incrível, né? Mateus 22, 39. Então aqui, quando a gente fala amar o próximo como a ti mesmo, então pera um pouquinho. Para eu poder amar o meu filho, para eu amar as pessoas que estão ao meu redor, para eu poder amar o meu marido, enfim. Pera um pouquinho, como que eu me amo? Como que eu posso dar esse amor se não é esse amor que eu sinto? Eu primeiro preciso sentir isso. Eu preciso me tratar como se fosse uma pessoa que eu mais amo. Sabe assim, quando a gente puxa, uma pessoa que a gente ama demais. Como que trata essa pessoa? O que a gente faz por essa pessoa? A gente precisa fazer isso pela gente primeiro. Eu preciso sentir esse amor que está aqui dentro de mim, para que eu possa também compartilhar desse amor. E quando a gente faz tudo, seja o trabalho, seja o nosso servir, seja a maneira de falar com as pessoas, quando a gente exala esse amor, gente, a única coisa que a gente vai receber, porque essa é uma lei, essa é uma lei universal, é o dar e receber, não tem como, porque tudo que você dá é exatamente tudo que você vai receber. E o que você está dando para você? Então acho que hoje essa reflexão é o que você dá para você. Qual é o amor que você dá para você? Qual que é a atenção que você dá para você? Não adianta, porque se você não fizer para você, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então tudo que você deseja começa dentro de você. Então hoje se ame, se aceite, se aprove, se perdoa. E com certeza essa frequência vai elevar. E muitas coisas boas vão acontecer. Então para lá 1 minuto hoje, põe a mão no coração, eu me amo, eu me aceito. Eu me perdoo. Então façam isso e, gente, um ótimo dia para vocês. Muito obrigada. Adriana, bom dia, meu amor. Nós estamos finalizando. Depois vai lá, Adriana, assiste que eu vou deixar, vai ficar gravado aqui. Então vai lá para assistir, porque hoje o tema foi maravilhoso. Eu me amo, eu me aceito,
Eu me perdoo. O caminho para a liberdade interior. Então vamos nessa, gente, elevar nossa frequência pra gente poder passar um dia incrível, um dia maravilhoso. Um beijo com muito amor e até amanhã. Tchau, tchau.